Quem está feliz com Jesus, dá uma glória. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aproveitando os irmãos ainda em pé, irmãos, vamos lá em 2 Reis, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, motivo de alegria nós podermos estar aqui. Mais uma vez, mais um momento, uma oportunidade. Quero já agradecer a vida do nosso pastor por nos conceder essa oportunidade, nos confiar essa tribuna, né? Motivo de alegria, nós estamos na presença do Senhor hoje. Também já quero parabenizar a nossa irmã lá. Está feliz, né, irmã? Glória a Deus, né? Deus é bom, né? O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom para conosco, em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 4, eu vou ser bem breve, irmãos. Vou deixar uma mensagem que Deus está ardendo no meu coração desde ontem. Eu pude compartilhar um pouco, mas vou compartilhar mais um pouquinho hoje. Que está ardendo no meu coração. Eu queria desviar, eu procurei outras mensagens, mas quando começa a arder uma mensagem no meu coração e eu tento mudar, eu me embaralho aqui em cima, irmãos. Eu erro tudo depois, não fica bom. Eu falei, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração e pronto, Deus. Que seja a Tua mensagem, que seja a Tua presença, que vai alcançar um coração nesta noite. E que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar os meus filhos, 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que tem eu de fazer? Disse-me: que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Lhe chegavam as vasilhas, e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais vasilhas. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, glorificando a Deus, em nome do Senhor. Quero trazer saudação da nossa irmã Magali. Graças a Deus, ela está se recuperando, está bem, em nome do Senhor Jesus. As crianças estão bem lá também, não está com nós, não pôde segurar elas ainda, não pôde ver ela ainda, mas está bem, graças a Deus. Deus tem dado vitória, nós temos orado ali, e hoje deu um susto lá, uma notícia não chegou muito bem, mas nós foi clamar. Nós foi clamar, irmãos, nós foi colocar na mão de Deus, porque Ele começou uma boa obra, Ele é fiel para concluir essa boa obra na nossa vida. E quem não ao nosso Senhor Jesus, né? Em colocar nas mãos dEle as dificuldades, as nossas lutas, mas eu creio que está em bons cuidados lá, que é o nosso Senhor Jesus. Está na mão dos médicos, está nas mãos dos enfermeiros, tem cuidado, mas eu confio sempre em Deus, irmãos. Eu creio que os médicos estão sendo direcionados por Ele, eu creio que os médicos estão sentindo a presença dEle lá e está trabalhando na vida daquelas crianças. E que em breve, se Deus quiser, nós vamos estar com elas aqui, apresentando aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, porque eu chamei a atenção de novo nesse texto hoje, eu tive ali no Pinhal ontem, né? Eu tenho um começo ali, e Deus me incomodou, e eu falei: Deus, eu preciso de uma mensagem para hoje, e Deus ficou me incomodando nesse texto, porque ele fala de uma viúva, ele fala de uma pessoa que o marido era servo do Deus Altíssimo, ele andava com os discípulos, ele era discípulo ali, então ele servia a Deus, e nessa caminhada a gente vem servindo a Deus, e às vezes a nossa vida acaba se tropeçando, tem uns tropeços na nossa vida, tem uns embaralhos, não como no dia de hoje. Já vou trazer logo para o dia de hoje, irmãos. Hoje você pode estar num tropeço. Hoje sua vida pode estar totalmente complicada financeiramente. E um dia, hoje você deve ter chegado aqui: minha vida realmente está complicada. Minha vida financeira está complicada, não tenho saída. E aquela viúva, aquela mulher naquele dia, estava assim.
só que tinha uma dificuldade maior, porque ela não tinha mais o seu marido. O teu marido tinha partido, Deus tinha recolhido ele e ele sempre foi um adorador. E ela sabia disso. Mas então, até então, quando a pessoa morre, a pessoa passa pelo luto, fica na casa, mas naquela época, não é que nem hoje. Meu marido tinha uma dívida, morreu, vai caducar a dívida, eu não vou precisar pagar. Hoje, se o marido vier a falecer, a pessoa que contraiu aquela dívida vem a falecer. E a dívida, às vezes, é quitada. Mas naquela época, não. Seu marido tinha dívida, você tem dívida, mas meu marido veio a morrer, mas não tem problema, você tem uma dívida, do seu marido e você tem que pagar. E naquela época, as mulheres não trabalhavam. Naquela época não tinha o INSS que pagava a pensão do marido. Não, meu marido morreu, eu vou receber uma pensão. Não tinha. Hoje não, hoje o marido morre, a mulher recebe uma pensão. Às vezes tem um salário, tem um salário dos filhos, os filhos também recebem pensão, mas naquela época não tinha, mas a dívida tinha. A dívida tinha que ter. E ela entrou na sua casa e clamou a Deus. Eu vou clamar a Deus. Eu vou buscar a Deus, vou buscar uma direção a Deus. Às vezes nós se encontramos em problemas, em dificuldade, aqui na terra, financeiramente, que às vezes nós conseguimos resolver. Às vezes nós podemos correr atrás com as nossas forças do nosso braço. Não, eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir achar uma solução para esse problema, e nós nos esquecemos que Deus está ali esperando. Deus, vai lá no seu quarto, dobra o joelho que eu tenho uma direção. E nós colocamos Deus sempre em segundo plano. Não, mas eu tenho que resolver, eu preciso ir atrás. Mas Deus está esperando você clamar a Ele, precisar. Não, eu tropecei, Senhor, eu tenho que resolver isso, eu me atrapalhei com as minhas finanças, eu preciso resolver. E muitas das vezes nós não conseguimos resolver, acabamos frustrados, acabamos mais longe de Deus, acabamos nem vindo no culto, que nem o pastor fala, ei, chegaram ao culto já? Estou vendo você aí, mas não estou sentindo você aqui presencial no culto. E muitas das vezes é assim que chega, você chega preocupado, perturbado, com tantos problemas lá fora, que não consegue entregar o seu melhor para Deus, não consegue adorar a Deus. Você não consegue abrir o teu coração e falar, eu quero entregar o meu melhor nesta noite. Mas você não consegue porque você está preocupado com os seus problemas na tua casa. Eu tenho falado muito lá no Piau, irmão, vocês chegaram no culto hoje, se você chegou no culto hoje, deixa os teus problemas para fora. Abra o teu coração e deixa Deus falar no teu coração, porque Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um caminho. Então da porta para fora hoje o teu problema, deixe lá, adore a Deus, abra o teu coração. Dê o teu melhor para Deus, que é a nossa adoração. Nós ofertamos, nós contribuímos com o Senhor, mas Ele quer o teu melhor. E o teu melhor não é só oferta, o teu melhor é a tua adoração. É você chegar na casa de Deus e falar, hoje cheguei. Hoje eu cheguei, hoje realmente eu estou presente aqui. Hoje eu estou na casa, Deus. Hoje eu deixei meus problemas lá em casa e eu sei que o Senhor vai entrar com a solução. Eu sei que o Senhor vai me dar uma direção nesta noite. E aquela mulher clamou, o Senhor falou, ei, o meu marido era servo do Senhor. Meu marido trabalhava para um servo do Senhor. Eu preciso ir até lá. E aquela mulher de prontidão levantou e falou, vou lá. Porque os credores chegaram na tua porta e falou, tem uma dívida do teu marido. E aquela mulher entrou em pânico, entrou em desespero, mas ela confiou em Deus. O teu marido servia um Deus. Às vezes nós entramos em pânico na nossa luta, na nossa prova. As dificuldades vêm, irmãos, para nos parar. A luta vem para te desestabilizar. Ela coloca você num pranto de choro que você não tem direção, você não consegue pensar, você não consegue clamar, você entra em desespero e não sabe o que faz. Aí começa a surgir algumas dúvidas no seu coração, algumas vozes, vem outras vozes no seu ouvido e fala, faz isso, faz aquilo que você vai conseguir, e parece que vai só piorando as coisas.
Mas aquela mulher não, irmãos, ela já clamou ao Senhor, falou, eu sei onde eu vou, eu sei aonde tem uma solução, eu sei aonde eu posso conseguir a minha resposta, e nesta noite não é diferente. Se você chegou aqui, Deus tem uma resposta para o teu problema, Deus tem uma solução. Ela falou, ei, eu vou lá no servo do Deus Altíssimo, aquele que tem a solução, aquele que tem um direcionamento na minha vida, aquele que pode mudar a minha história, porque se Ele não resolver, ninguém mais pode. Se Deus não puder mudar a tua história, ninguém vai mudar a tua história. E muitas das vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para o vizinho da frente, olhamos até para o vizinho de trás, mas não conseguimos olhar para o Senhor Jesus. Não conseguimos olhar para o Senhor Jesus. Mas aquela mulher olhou e falou, bom, aqui não tenho, aqui também não tem, lá piorou, então aonde eu vou? Aonde eu posso correr neste momento de angústia, neste momento que eu preciso de uma solução, porque senão eu perco meus filhos? Ela correu aos pés do profeta e falou, oi profeta, os credores bateram na minha porta. E o profeta falou, ei, o que eu tenho contigo? Mas aí ele já falou, mas o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Eu estava ali já meditando na palavra do Senhor e Deus já foi me direcionando. A serva dele falou, eu não tenho nada. Eu não tenho nada na minha casa a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. E Deus foi me dando a direção ali, já foi falando comigo, e o azeite naquela época representava, nesta passagem agora representa a presença de Deus. Eu não tenho nada, mas eu tenho um pouco da presença do Senhor na minha casa, eu tenho um pouco daquele que tem a solução. O que eu faço? Você tem um pouco de azeite? Tenho. Um pouquinho só de azeite. O que você tem ainda? Você tem um pouco de fé? Você tem um pouco de esperança? Tem. Glória a Deus. Ela falou, então faça assim, vai para a tua casa, pega todas as tuas vasilhas e ainda mais, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos e fecha sobre ti a tua porta e seus filhos, fecha a tua porta. E aí Deus foi me levando, mas Senhor, vasilhas, o que representa as vasilhas? O azeite está representando o Espírito Santo na nossa vida, que nós temos que levar todos os dias para a nossa casa. Quando nós saímos, vemos buscar aqui, hoje você vai levar a presença de Deus, vai encher a tua botija para que você vença essa semana. É por isso que nós vem cultuar a Cristo no domingo, é por isso que nós vem nas quartas, é por isso que nós vai lá nas terças, porque às vezes nós derramamos o azeite e nós temos que repor, nós não podemos parar, e nós vamos buscar a presença de Deus todos os dias na casa do Senhor, para que nunca falte a presença de Deus no meu lar, para que nunca falte a presença de Deus aonde eu pisar as plantas dos meus pés. Aí Deus me levou nas vasilhas, o que representa as vasilhas? Aí Deus foi falando que a vasilha representa três vasilhas, três qualidades. As vasilhas representam três qualidades, e são as condições de receber a unção de Deus. E os três receptáculos da vasilha são símbolos de vasilha de receber. Nós temos que estar na posição para receber. Nós temos que estar prostrados aos pés do Senhor para receber, e muitas das vezes nós conseguimos buscar, mas não conseguimos receber, porque não nos colocamos na posição de receber aquilo que Deus tem para nós. A segunda vasilha, e a mais importante, nós temos que ter a fé. Nós temos que ter a fé na nossa vida, nós temos que ter a convicção de que Deus vai operar algo que nós estamos esperando na nossa vida e ainda não estamos enxergando, mas Deus está operando já lá no futuro. Nós falamos que Deus operou no passado, Deus vem operando no presente, mas Ele vai operar na tua causa lá no amanhã, Ele vai operar na tua causa daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque se fosse assim, nós poderíamos parar de clamar por aqueles que se desviaram. Se nós não crermos que Deus pode restaurar os casamentos, nós poderíamos parar de clamar, mas nós temos a fé e a certeza
certeza e a convicção de que Deus está operando lá na frente. Por isso que eu falo, nunca desista de clamar pelo teu casamento, nunca desista de clamar pelo seu trabalho, para que você venha obter um cargo melhor no teu trabalho. Não pare de clamar pelos teus filhos que hoje não se encontram aqui, pode estar longe hoje, pode estar afastado das presenças do Senhor, mas se você clama, um dia você vai ver Ele clamando. Se você tem a fé, um dia você vai ver Ele voltando para os caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a terceira vasilha, e uma importante também, e uma das importâncias da vasilha, é a obediência. Nós temos que ter a obediência de obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que ter a obediência de andar reto na presença do Senhor. Nós temos que obedecer quando Deus fala. E muitas das vezes Deus usa o profeta. Muitas das vezes você vem aqui, clama a Deus, fala: Senhor, eu preciso de uma palavra. Muitas das vezes o pastor fala: vem aqui que hoje Deus tem uma mensagem para você. Chega aqui que nós vamos orar e Deus vai mudar a sua situação. Aí chega um certo momento que nós estamos na posição para receber. Nós temos a certeza da fé e a convicção, mas aí nós não obedecemos a Deus. Aí nós não acreditamos em Deus. E aquele momento o profeta tinha falado para ela assim: pega vasilhas emprestadas, pede bastante vasilhas para os seus vizinhos, entra na tua casa e fecha a tua porta. Imagine se aquela mulher sai correndo lá, o profeta mandou pegar bastante vasilha, deitar o azeite sobre todas elas e vai multiplicar. Imagine quando ela chega na tua casa com um monte de vasilha. Ela já desobedeceu o profeta, porque daí não tinha fechado a porta. Era só para ir aos seus vizinhos e falar: eu tenho vasilha, mas eu preciso de mais. Mais vasilha. Ele não mandou ela sair espalhando para todo mundo, não. Só pega emprestadas vasilhas, fecha a porta. E muitas das vezes nós não obedecemos. A porta continua aberta. Você escancara a porta que Deus manda você fechar e você fica lá. Mas não aconteceu o que o profeta falou. O porquê que está acontecendo? Por que não quer acontecer? Porque às vezes nós não fechamos a porta. Às vezes nós não obedecemos o que Deus fala. Às vezes Deus aperta o calo, Deus fala não. Mas aí Deus vem apertando e você não sabe o que está acontecendo. Porque em algum momento você desobedeceu ao profeta. Em algum momento você desobedeceu à palavra e falou: mas e aí? O que eu faço para mudar essa circunstância? A obediência. Deus usa profeta, Deus usa os pastores, e aí não acontece. Não acontece na minha vida, não acontece na sua. Aí o pastor fica frustrado: nossa, mas eu orei para aquele irmão, o que será que aconteceu? Deus mandou o recado certinho para ele, e tem vezes que Deus usa aqui, tira até o microfone. Aí o profeta vai lá no seu ouvido e fala: Deus manda te dizer assim, assim e assado. Aí você sai ali. A primeira coisa que Deus tinha falado: vai para tua casa em paz, que já está resolvido o teu problema. Aí você fala: não, meu problema já está resolvido. Deus vai fazer assim, assado na minha vida. Eu vou fazer acontecer lá. Aí quando você chega, passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, aí você começa a se frustrar e fala: mas não aconteceu. Deus falou na minha vida que não ia acontecer. E tem muita gente deixando de receber por causa da obediência, por causa de obedecer aquilo que Deus fala. Mas aquela mulher não, aquela mulher foi esperta. O profeta falou para ela: vai lá, fecha, pega bastante vasilhas emprestadas, fecha a porta do teu quarto, da tua casa, e receba, despeja o azeite e vai recebendo Deus até encher todas elas. Encha todas as vasilhas. Ele não falou quantidade. Às vezes a bênção é tão grande na tua vida que nós colocamos limite. Às vezes a bênção é maior do que nós queremos e nós colocamos limite. Eu só quero até aqui, tá bom, Deus, pode parar. Daqui para lá eu não quero mais. Nós paramos. Mas aquela mulher foi deitando o azeite, aquela botija foi multiplicando e não parava. E ela só ia
ia pedindo vasilha, manda mais, traz mais, traz mais. Quando até o momento que ela chega para o teu filho e fala, mais vasilha, mas não tem mais, já acabou as vasilhas, então o azeite parou. Ele não acabou, ele parou na tua vida. Há momentos que nós achamos que a bênção de Deus acabou para nós, mas ela não acaba, ela para no momento, num determinado ponto, para nós usufruir daquilo que Deus já nos deu. E muitas das vezes nós só queremos receber, e Deus tem momentos que Ele para e nós nos frustramos, mas não é porque acabou as bênçãos de Deus, é porque ela só chegou no momento de parar. Só de parar, mas você ainda tem muito mais para receber, e nesta noite, se você chegou aqui, Deus vai liberar a bênção na sua vida. Aquilo que tinha parado, aquilo que está estagnado, parado, hoje vai voltar a funcionar, hoje vai voltar a andar na tua vida, hoje vai chegar a bênção, o azeite e vai descer na tua casa, a presença de Deus nesta noite derrama sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus derrama, hoje Deus vai com você, junto com você para o teu lar. Hoje aquele projeto que você tinha estabelecido e estava parado, hoje volta a andar em nome do Senhor Jesus. Assim foi na nossa vida. Hoje estive contando um pouco do nosso testemunho, mas nós não para, e hoje foi uma manhã maravilhosa com Deus, e Deus falou comigo, e Deus usou nosso irmão Pedro ali, né? Glória a Deus, o Pedro daqui, não é o Pedro da Bíblia não, é esse Pedro. Deus usou esse Pedro hoje, eu ali só recebendo, falei, Deus, muito obrigado. Aí ele leu um versículo lá que estava guardado há tempo lá no coração dele, ele compartilhou com nós hoje, e ficou cravado no meu coração. Quer ir lá em 2 Timóteo, né, Pedro? 4,16. 2 Timóteo 4,16, que diz assim, que quando Paulo foi ser julgado, ele se encontrou sozinho, e o Pedro falou assim, e o único que estava com Paulo naquela hora, o único que estava ali com ele naquela hora, não eram os seus companheiros, não eram os seus amigos, mas sim era Jesus Cristo que estava com ele. E muitas das vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas e deixamos Deus de lado. E quando nós precisamos, quem vai estar conosco? É Jesus Cristo que vai estar do nosso lado. Então vamos colocar o nosso tempo em prioridade a Jesus Cristo. Vamos pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida e perder menos tempo com outras coisas. A minha vida não precisa nem falar, né? A minha vida é uma correria total. O pastor esse dia viu, pastor, preciso do Senhor, pastor, vamos lá. E era num sábado e eu não consegui parar e já fui embora. Aquele dia eu fui parar 11 horas da noite, pastor. Começo cedo, irmãos, e às vezes nós paramos 11 horas, o trabalho, a dificuldade, a luta, e tem outras coisas para nós estar resolvendo. Mas hoje Deus falou, vamos perder mais tempo com Deus e menos tempo com algumas coisas. É gostoso nós reunir com a família, é gostoso nós estar curtindo com a família, mas vamos colocar Deus em prioridade e perder mais tempo com Deus. Vamos ficar mais próximo de Deus, porque no momento difícil, no momentos bons, quem vai estar com você todos os momentos é Jesus Cristo. No momento difícil, algumas pessoas se afastam porque você está passando dificuldade. No momento bom, algumas pessoas se afastam de você porque não suporta ver a tua felicidade. E Deus afasta, mas Deus vai estar ali no momento ruim, com as mãos estendidas para você. Deus vai estar ali no momento bom, se alegrando juntamente com a tua vitória, porque a tua vitória é a minha vitória, e quando você recebe o teu milagre, o meu está mais próximo, irmãos. Então receba o teu milagre nesta noite. Se o teu vizinho recebeu as bênçãos, se o teu vizinho está se alegrando, se alegre junto com ele, porque a sua está mais próxima. Quanto mais ele receber, quando o outro receber, a sua está ficando mais próximo. A tua vitória vai chegar no momento certo, na hora certa. Não se desespere, aquela viúva precisava de um socorro, e o socorro estava bem presente. E nesta noite, se você entrou precisando de socorro, Ele está na casa hoje, Ele já está presente hoje, e vai entrar com providência no teu problema. Hoje Ele vai te dar o escape, hoje Ele vai te dar a saída. Receba essa palavra do Senhor Jesus em nome do Senhor. Era isso que Deus tinha colocado ao meu coração, irmãos. Eu não vou parar aqui, não vou contar não. Eu falo só aquilo que Deus coloca ao meu coração.
Eu paro por aqui, irmãos, eu entrego o microfone. Eu quero agradecer, irmãos, pelas orações. Eu quero agradecer porque hoje nós podemos estar ali com o nosso milagre, ainda nós não estamos com ele nas mãos. Eu quero agradecer por tudo que Deus tem nos feito. Eu tive compartilhando um pouco do nosso testemunho, irmãos. E uma coisa que eu compartilhei, mas eu vou compartilhar com a igreja, irmãos, porque eu com a Magali tivemos um momento ruim. Bom e ruim. Nós tivemos um momento de tristeza, de choro. Mas uma coisa que sempre eu coloquei no meu coração e no dela, e eu acho que tem um versículo que fala, só não vou lembrar, que o importante não é os frutos que nós damos, mas o importante é a árvore que está conosco. A árvore tem que estar bem. Eu falei para ela, Magali, você está bem. Foi logo quando ela perdeu as 2 crianças, a segunda gestação ela veio a perder, e eu falei para ela, o importante é que você está aqui. Imagine, um dia atrás nós estávamos contando os dias, qual seria o dia que Deus ia te recolher? Eu cheguei para ela e falei, qual será o dia que Deus vai te recolher? Nós estávamos contando os dias, irmãos, quando era outubro ela veio, trouxe a notícia, eu tenho de 3 a 5 meses de vida. Quando chegou novembro eu falei, agora já foi 1 mês. Quando chegou dezembro eu falei, agora já foi 2, pelo médico só falta mais 1. Eu falei, e agora, Senhor, qual vai ser o dia? E o médico falou para ela, pode ser qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer momento. E em 2023 nós estávamos contando os dias que Deus ia recolher ela. Eu falei, e aí, Senhor Jesus, qual vai ser o dia? Cada manhã, cada levantar era uma nova oportunidade que Deus nos dava. Cada deitar era uma dúvida que nós tínhamos no nosso coração se ela ia acordar no dia seguinte. Mas nós nunca perdemos a nossa fé. Nós sempre tivemos prostrado como recebedor para receber. Nós sempre tivemos a certeza e a convicção de que Deus podia mudar a nossa história. E a terceira, nós sempre foi obediente a Deus. Eu falei, Senhor Jesus, entra com providência, Pai. Em 2023, antes do ano terminar, às 8h40, do dia 31 de dezembro, Deus opera a Magali em nome do Senhor Jesus. 2024, veio uma nova gestação de gêmeos. Eu falei, Senhor Jesus, muito obrigado. Passado alguns meses ela não recebeu, nós não pôde contemplar essa gestação até o final. Deus sabe de tudo, irmãos. Aí é a hora que você fala, Deus sabe de tudo, Deus sabe mesmo de tudo, irmãos. E eu posso falar isso com convicção, porque Deus tem o controle de tudo. A gestação não veio a fluir. E chegado em outubro, ela falou, mas eu queria minhas crianças. Eu falei, hoje o fruto não está, mas a árvore está aqui conosco. E se a árvore está aqui, ela pode dar fruto em nome do Senhor Jesus. Se a árvore está viçosa, está ali, está em Cristo, está firmado na rocha, se você está enraizado, você pode ter a convicção de que um dia você vai dar fruto, e o seu fruto venha permanecer por longos dias na casa do Senhor Jesus. Eu falei para você, está aqui, você pode dar fruto, se Deus assim quiser e permitir, Ele vai te dar uma nova gestação. Passado alguns meses a Magali vem estar gestante novamente, e hoje, para a glória do Senhor Jesus, as crianças nasceram, irmãos. E era 3, não era 2 mais, era 3. Alguns irmãos não tiveram ainda, mas era 3. Deus nos contemplou com 3 crianças. E hoje eles estão lá, nasceram, irmãos. E o melhor de tudo, que nós podemos ver a mão de Deus, o agir de Deus, porque em 2024, final do ano de novo, irmãos. Deu um mistério no final do ano de 2025, irmãos. Tem um mistério nesse ano de 2025 e é coisa boa. Final do ano, dia 24 de dezembro, a Magali vai lá fazer acompanhamento médico, hemodiálise, e o médico fala para ela, o seu rim parou, está com 5%. Eu não sei como que essas crianças estão aí, mas você vai para a tua casa, quando for de noite você volta para poder tirar as crianças. Quando ela chegou e falou para mim, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Deus é fiel para concluir a boa obra na nossa vida. Passado 2024, 2025, 26, o médico liga para ela, vem para cá que apareceu um transplante de rim. Ela correu para lá dia 27, ela fez o transplante de rim. Hoje nós podemos contemplar as crianças, estão lá, nasceram, estão lá. E que eu venho falar com isso, irmãos?
que não importa a circunstância. Quando tudo, os 2 primeiros louvores cantaram aqui, quando tudo parece o contrário, quando tudo parece que não vai dar certo na sua vida, quando as circunstâncias não são favoráveis na nossa vida, a mão de Deus está agindo na minha e na sua vida. Quando as coisas parecem que não vão dar certo, quando todas as circunstâncias é o contrário da sua situação, aí você vai enxergar a mão de Deus agindo na tua vida. Se hoje você está assim, você vai ver a mão de Deus agindo. 2025, irmãos, estamos aqui contemplando as nossas bênçãos, contemplando a vitória da nossa irmã. Quantas vezes nós clamamos pela tua filha, irmã, e ela está aí hoje para a glória de Deus. Quantas pessoas foram atingidas pelos nossos testemunhos, irmãos, que Deus faz na nossa vida, o que Deus faz na sua. Tem alguns testemunhos que pessoas não contam, mas Deus está operando nesta casa. Deus opera o milagre hoje nesta casa. Receba o teu milagre hoje em nome de Jesus. Eu profetizo, irmão, a vitória na tua casa. A circunstância hoje vai mudar em nome do Senhor Jesus. Se o cenário não é favorável, Deus não precisa de cenário favorável. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Deus muda o cenário e capacita aquele que Ele quer usar em nome do Senhor Jesus. Nesta noite está sendo mudada a tua história em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.